noite a todos. Eu peço licença a vocês para tirar a máscara, porque eu não consigo falar de máscara. É difícil, né? Então, mas eu estou bem, viu? Passei no teste ali na entrada, então não tenham medo. Meus queridos amigos, ao cumprimentá-los, eu estava pensando aqui que todos nós somos muito bem-aventurados, porque nós estamos aqui, nessa casa de oração, nessa casa de luz, essa casa de refazimento interior, não é? Quantas pessoas estão aí presas, trancadas nas suas casas, com pânico, com medo, né, dessa doença que está aí, não saem para nada. E eu falo isso porque na minha própria família tem pessoas assim, né? Então, estão sofrendo extremamente por estarem no pânico. A doença é grave? Ela tem suas nuances. Ela é desconhecida, mas nós temos, primeiramente, nós temos a nossa fé, não é? Nós temos a fé raciocinada, a fé que nos leva a crer nos nossos méritos ou deméritos. A fé que nos leva a crer que tudo está sob o controle divino. Não é porque eu adoeci, porque eu sou mau. Tudo é Deus que sabe. Não é porque que eu fiquei são, que eu não passei por nenhuma doença, que eu sou bonzinho. Na verdade, nenhum de nós é bonzinho nem mau, não é? Temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, mas tudo isso está na mão do nosso Deus, né? Ele que controla tudo. E eu, recentemente, ouvi uma pessoa falando que essas pessoas que estão partindo para o outro lado, motivado por essa enfermidade, ninguém julgue essas pessoas. Porque no geral é assim que se faz. Julgam, falam, isso é um castigo, isso é uma prova que Deus está dando para não sei o quê. Não é isso. Quem sabe se essas pessoas estão sendo chamadas para receber um treinamento lá no plano espiritual, para voltar aqui, para nos ajudar na transição planetária? Nós estamos no limiar da mudança. Quanto tempo vai demorar? Nós não sabemos. O próprio Jesus falou, não se sabe nem o dia nem a hora, só o Pai sabe. Mas todas as ocorrências no mundo estão apontando para um término de uma era. Pessoas que não são espíritas estão falando disso muito. Pessoas que são pesquisadores, cientistas, que trabalham com física quântica, que estuda os mundos, que estuda coisas que na doutrina espírita especificamente a gente não estuda, está falando isso, com outras palavras, mas estão falando a mesma coisa. Então é o momento do nosso despertamento. Nós precisamos trabalhar para despertar a nossa consciência. Então, eu não quero minimizar a dor, não quero minimizar o medo de ninguém, porque cada um sabe de si, né? E Deus é que sabe de todos. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é para que nós possamos ter a nossa confiança renovada, né? A nossa fé fortalecida, a nossa convicção de que nós não estamos aqui jogados ao léu. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos, como diz nas metáforas espíritas, usam muito isso, nós temos um capitão no leme. Jesus está no leme do barco, está conduzindo esse barco, está conduzindo essa terra. E se nós estamos passando por diversas fases aqui, essa não é a primeira, nós estamos passando por tudo isso, tem um propósito. E eu estava pensando esses dias, pensando,
E eu acho que esse propósito é o nosso despertar a consciência. Nós que estamos aqui, estamos bem despertos, mas precisamos despertar mais ainda. Mas tem muita gente lá fora, né, no nosso seio familiar, no nosso ambiente de trabalho, aonde nós andamos, tem muita gente que precisa despertar. Despertar não é você se tornar um santo, né, um anjo, um santo, né, ali de cabeça baixa, papapá. Não, é viver a sua vida normal, mas ter a consciência de que isso aqui é transitório. Tem que ser uma consciência, tem que ser algo muito forte dentro de nós, a transitoriedade da vida terrena. A nossa vida não é aqui. Nós não somos seres humanos. Aliás, eu vou dizer uma frase de um teólogo católico, padre jesuíta, chamado Teilhard de Chardin. Ele disse uma vez, né, num dos escritos, nós precisamos ter consciência de que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Estamos aqui vivendo na carne, essa carne que o pó volte à terra como era, mas o espírito volte a Deus, né, retorne a Deus que o deu. Esse é o nosso despertar cada vez mais. Então, quando vem as dificuldades, as situações que nos apertam, muitas vezes nós fraquejamos. É natural isso, pela nossa condição de ainda um tanto quanto infantis espiritualmente. É natural que ocorra isso. Mas imediatamente nós nos lembramos, nós temos alguém que nos dá a mão. Estamos caindo, Ele vem com a sua mão poderosa e nos ergue. Basta a gente se voltar a Ele, basta a gente abrir o coração, basta a gente se humilhar diante dEle, que o socorro vem. Muitas vezes a dificuldade não é removida, mas a ajuda, aquela misericórdia, aquilo que as religiões chamam de graça, que nada mais é do que graça realmente, é um favor, é uma dádiva, de acordo com o nosso merecimento e com a nossa disposição, né? Ele aumenta. Tem uma metáfora de um escritor evangélico. Ele conta a história dele, uma pessoa fantástica, já falecido, mas foi um homem que a gente chama de uma pessoa de fé, que buscava, né, com toda sinceridade, estando ele no meio evangélico, mas não é por isso que ele não tem o grande mérito que ele teve. Ele era um homem que vivia muito baseado na fé, e ele estava passando por uma situação extremamente difícil, muito penosa, muito dolorosa, de privações de toda a ordem. E ele chegou e orando e pedindo a Deus. Aí ele teve um sonho. No sonho, ele sonhou que ele estava numa corredeira, dentro de um rio, uma corredeira, e nessa corredeira, na canoa, ele caiu numa corredeira muito intensa, uma correnteza intensa, muito intensa, e ele disparou, e ele não conseguia controlar o barquinho, e na frente aquele monte de pedra, ele falou, vou me despedaçar todo nessas pedras, isso no sonho dele. Mas ao chegar próximo das pedras, o rio encheu de água assim de repente, e a canoa passou por cima das pedras. Daí no dia seguinte, ao acordar, ele teve um insight. Deus não vai remover os meus obstáculos, Ele vai me deixar com esses obstáculos, mas Ele vai prover a graça de que eu preciso para passar por cima deles. Meus queridos, isso é para mim e é para todos vocês. Isso é para nós. Nós temos que ter essa fé. Na verdade, não foi isso que eu preparei, mas a espiritualidade me conduziu a falar isso aqui. E eu acho que era algo que eu precisava de ouvir e vocês também precisavam de ouvir, para que nós possamos nos fortalecer nesses momentos pelos quais estamos passando,
muitas dificuldades de toda a ordem na humanidade. Dificuldade moral, né? Dificuldade financeira, dificuldade de saúde, N dificuldades. Mas nós não estamos jogados ao léu, nós não estamos sozinhos, de modo algum. Que nós possamos ter essa fé firme. E vindo aqui a gente se fortalece mais, não é? Nesse ambiente há uma energia, aquilo que costumam chamar de egrégora, não é? Essa energia que permeia todo, e a espiritualidade, obviamente, está aqui dando paz em cada um, energizando cada um de nós aqui, nos fortalecendo. O tema que eu vou falar um pouquinho agora, porque eu tomei bastante do tempo falando isso que me moveu a ser falado, é sobre o ciúme e a inveja. E, na verdade, isso está dentro da nossa necessidade de analisar esses dois vícios, porque isso faz parte também do nosso despertar, da nossa transformação, da nossa luta, não é? E eu pergunto, será que alguém aqui tem ciúme? Será que alguém tem inveja? Cada um de nós analise a si próprio. Eu acho que eu tenho um pouco de cada um dos dois, eu acho. Mas uma coisa eu faço, eu luto contra, né? E nós vamos aqui ver rapidamente como que nós fazemos isso. O ciúme, na verdade, é aquilo que nós podemos definir assim, de uma forma bem simples. É o querer algo somente para você. Eu quero para mim, isto é meu. Independente se a pessoa, o outro lado, ou as outras pessoas estão sofrendo com isso ou não. É aquele sentimento egoístico de que algo pertence a mim. É só meu. É a minha mulher, é o meu filho, no caso das mulheres, é o meu marido, é o meu pai, é a minha mãe. Enfim, os outros são os outros. Mas isso aqui... né? E ele chega a um ponto que é um ponto mais grave, que ele se torna um vício terrível. Ele se torna algo muito prejudicial para todo mundo, porque o ciumento, ele não dá trela, como diz, para o outro, para o objeto do seu ciúme. E a inveja? O que é inveja? A inveja, na verdade, ela é também um vício, um sentimento extremamente negativo, que nos conduz a desejar para mim, mas não desejar o que o outro tem. Desejar o que o outro tem. E desejar de uma forma negativa. Bom, eu não tenho, então eu vou procurar pôr defeito no outro. Eu vou procurar desmerecer o outro, porque eu não tenho essa qualidade. Então, por exemplo, nas empresas, infelizmente, quem trabalha nas empresas sabe como que ali tem muita gente invejosa. Pessoas que olham assim, puxa vida, mas por que ele ganha mais do que eu? Eu faço, a minha função aqui é a mesma. Por que ele ganha mais do que eu? Eu mereço ganhar mais, mas eu não me esforço para ganhar mais. Eu não estudo mais, eu não faço curso de aperfeiçoamento, eu fico trabalhando, olhando o relógio deu 6 horas, a empresa trabalha até 6 horas, deu 6 horas, antes do relógio, antes de dar o sinal de 6 horas, eu estou com o computador ligado, fazendo assim, eu já tiro a mão do mouse do computador, para poder ir embora, né? Nem espero o computador ligar, já vou embora. Ou então, a máquina, ou qualquer outra coisa, atividade que a pessoa faz. Ou seja, é aquela pessoa que fica presa, ela não dá algo mais. Então, e fica olhando o outro não. O outro trabalha um pouco mais, ele vê a necessidade da empresa ali, ou necessidade do departamento, ele fica até um pouco mais tarde, ou ele se dedica. Ele não fica fazendo rodinha para matar o tempo, então ele ganha mais. Mas aí, o que o invejoso faz?
ele não trabalha para ser igual ao outro, mas ele difama. Isso aí é desculpe o termo, né? É um puxa-saco. Isso aí é um bajulador, por isso que ele está ganhando mais. Essas coisas assim. Então, todo mundo sabe o que é inveja, o que é o ciúme. Por que nós estamos falando isso? Necessidade de nós ouvirmos, não é? É um tema um pouco árido, mas é necessário nós ouvirmos isso. Então, na verdade, eles são filhos do egoísmo. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os espíritos superiores falando para Allan Kardec. É uma pergunta assim, pergunta da questão 913, eu vou ler, diz assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Daí os espíritos codificadores, né, que deram a codificação para o Kardec, os espíritos da codificação disseram o seguinte: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. E continua: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Na questão 933, ele vai mais além. Ele chama esses dois vícios de os torturadores da alma. Por que eles são torturadores da alma? Porque o ciumento, ele não tem sossego. Vamos supor, o cara tem ciúme da esposa ou da namorada, ele tem ciúme. Se ela pega o celular e sai um pouquinho, quer atender mais, né? Uma amiga, ou alguma coisa que ela quer atender mais no particular, o cara já fica, nossa, ela está me traindo. Está conversando com a pessoa que ela está me traindo. E vice-versa, né? O cara faz isso, também a mulher é a mesma coisa. Ele está me traindo. Às vezes o cara está marcando uma pescaria lá e tal, está me traindo. Então a pessoa não tem sossego. Ela fica permanentemente atormentada na sua alma por esse sentimento e atormenta o outro também, porque o outro não tem paz, ele não pode, ele não tem liberdade, ele parece que se tornou propriedade do torturador, do ciumento. Então é um torturador, o torturador da alma, esse vício. A inveja da mesma forma. O indivíduo invejoso é terrível, ele sofre. No caso do ciumento, os dois sofrem, e até o entorno também sofre por causa do ciúme dele. Mas o invejoso, quem sofre mesmo é ele. A inveja queima nele dia e noite. Dia e noite, às vezes o indivíduo deita na cama e fica revolvendo na cama, pensando uma maneira de difamar aquela pessoa que é o objeto da inveja, ou de achar um meio. Eu tive um colega de trabalho, pessoa boa, não é uma crítica que eu faço a ele, mas é uma constatação desse problema. Essa pessoa, todo santo dia, ele procurava saber quanto que fulano ganhava. Fulano trabalha em tal departamento, ele faz algo parecido. Quanto será que ele ganha, hein? Vamos perguntar, vamos saber. Ficava assim,
buscando de todas as formas saber quanto que a pessoa ganha. E a gente, que era colega, que fazia a mesma função, né, no departamento de engenharia, a mesma função, ele ficava, você pegava, recebia o olerite, naquela época tinha um olerite, né? Você recebia um olerite, ele ficava, esticar o pescoço para ver quanto que era o seu salário. Ele não tinha sossego, essa pessoa. Então, isso é o invejoso. Ele fica sendo torturado dia e noite, e às vezes até durante o sono. E o Miramês, ele fala que a pessoa que é invejosa e também o ciumento, ele até durante o sono, ele está sendo atormentado. Essas duas coisas são os torturadores da alma, que permanentemente torturam o indivíduo, e ele diz que isso às vezes dura uma reencarnação inteira. Então, tem muitas outras coisas que eu anotei para a gente falar, mas o tempo parece que já está se esgotando, né? Um pouquinho mais, dá para a gente falar então o remédio para isso. Qual que é o remédio que nós temos contra esses dois males? Acho que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe qual que é o remédio. Mas não custa nada a gente reforçar e falar mais sobre isso. Primeira coisa, o desapego. Nós temos que nos desapegar das coisas desse mundo. Porque ciúme não é amor. Tem uma música da Jovem Guarda, os mais antigos aqui, que tem uma idade mais compatível com a minha, é Dona Neuza, eu, e mais alguns outros, 2 ou 3 aqui, lembra dessa música, que se há ciúme é porque existe amor, né? Não existe coisa nenhuma. Ciúme não é amor, ciúme é possessão doentia. Amor verdadeiro, quer saber o que é amor verdadeiro? Leia a epístola de Paulo, né, aos Coríntios. Parece que eu não me lembro se é a segunda ou se é a primeira. Acho que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ali você vai ver o que é amor. Coisa mais linda definição de amor que Paulo, na sua experiência, ele fala. E ele começa dizendo o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, essa história de que a ciúme é amor, não é? O amor, nós estamos aprendendo a amar. Nós começamos amando nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, os amigos, os vizinhos, mas ainda esse não é o verdadeiro amor, porque nós temos que chegar no amor crístico, o amor com o qual Jesus nos amou. E nós vamos chegar lá, nós estamos no caminho. Então essa é a nossa jornada, desapego. Eu estou pai, eu não sou, eu estou pai. Pode ser que na outra encarnação eu seja filho daquilo que eu fui avô ou pai, sei lá, Deus é que sabe. Então eu estou pai, né? A minha esposa, ela é esposa aqui. Depois, não sei, pode vir como minha irmã, pode vir como minha mãe. Então, não se justifica ciúmes. E por aí vai. Então, meus queridos, primeira coisa que nós temos que fazer é o desapego. Também nós precisamos permanentemente nos analisar. Até que ponto eu tenho ciúme? Até que ponto esse sentimento que eu estou tendo é ciúme? É uma análise, a gente tem que fazer isso, né? Até que ponto esse desejo meu de ter aquele carro é inveja do meu vizinho que comprou um carro bonito, zero, ou porque realmente eu preciso, porque realmente eu quero, eu tenho dinheiro para isso, eu quero. Meu vizinho, coitado, meu vizinho, ótimo que ele comprou, que ele compre lá um BMW, um Porsche, tudo bem, é problema dele. Eu vou trocar o meu, né, sei lá, vou comprar um HB20, né? Tá bom demais. Mas por que eu vou ficar de olho no Porsche do meu vizinho? Aí eu tenho que ter um Porsche. Por que esse cara conseguiu isso? Eu acho que esse cara é traficante. Gente, não é verdade?
Então, por isso que ele tem, porque não tem cabimento. Então, nós precisamos nos analisar. Claro que nós aqui não vamos ter esse tipo de inveja, mas uma pitadinha de inveja, às vezes a gente é acometido por ela. Por isso que é fundamental essa autoanálise. Está sempre se autoanalisando, sempre se perguntando, porque a autoanálise nos leva ao autoconhecimento, que por sua vez nos faz aquilo que no Espiritismo é permanentemente falado, sempre, sempre, sempre. Alguém adivinha quem? O que fala sempre aqui, que está ligado com autoconhecimento? Hã? Hein? Isso. Pode falar alto. Reforma íntima. Autoanálise te leva ao autoconhecimento, que te leva à reforma íntima. Que vai te levar aonde? A reforma íntima vai te levar à perfeição. Encarnação após encarnação, né? De glória em glória, como diz Paulo. Então, vencer o medo também. Aceitar, né, as situações sem medo, sem pavor, sem pânico. Aceitar críticas. É duro você receber uma crítica. Quem gosta de receber crítica? Eu não gosto. Eu não gosto. Mas aceita. Aprenda a aceitar. Não revide. Aceite e analise. Se a crítica é procedente, você vai ter, só o fato de você se dispor a aceitar, a espiritualidade vai te ajudar a enxergar se aquela crítica é procedente ou não. É procedente? Então eu vou usar isso como meu autoconhecimento para minha reforma íntima. Não é procedente? Deixa passar. Deixa passar. E outra coisa muito boa também, que nos leva a vencer os vícios do egoísmo, todos eles. Eu falei de inveja e de ciúmes, mas tem outros tantos que, se você ler a questão 933 do Livro dos Espíritos, você vai ver um elenco de vícios que nós temos que lutar contra, né? E outra coisa, vi que tem essa fumacinha lá dentro ainda, tem essa manchinha de ciúme dentro de mim, tem essa manchinha de inveja dentro de mim. Como é que eu vou tirar isso? Fazendo isso que eu falei e, ao mesmo tempo, não me condenando, não me culpando. Puxa vida, tanto tempo que eu estou na doutrina espírita, tanto tempo que eu vou lá e ainda tem esses vícios dentro de mim, ainda tenho inveja da minha vizinha que comprou tal coisa, ou do meu vizinho, ainda tenho inveja do salário que o outro ganha, ainda tem essa pitadinha de coisa dentro de mim. Acho que não tem jeito. Tem sim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Quem disse isso? Alguém sabe? Alguém lembra? Eu vou dizer quem. Uma pessoa que foi das mais orgulhosas e egoístas na época dele, ao ponto de, para se promover diante dos fariseus, do qual ele fazia parte, ele, jovem, cheio de egoísmo e de orgulho, ele saiu perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Mas esse homem percebeu, teve a visão que ele fala, a visão celestial. E por conta disso, ele lançou fora tudo, até a sabedoria dele, porque era um homem sábio da época, jovem, com a cultura enorme, uma sabedoria muito grande, e com uma possibilidade muito grande de subir na escala do farisaísmo. Um doutor da lei, chegar ao topo, porque ele se adiantava diante de todos os seus colegas da mesma idade dele. E ele dá esse testemunho. Ele fala, tudo isso eu considerei como perda,
eu me desapeguei de tudo isso, dessa sabedoria, educado, fariseu de fariseus, educado pelo maior mestre dos judeus, chamado Gamaliel, sendo uma família que eu era, tendo a cidadania romana, tudo isso eu considerei como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, se ele pôde, nós também podemos. Paulo apóstolo, grande Paulo apóstolo, ele é um exemplo para nós de como o indivíduo pode vencer essas deficiências todas, e ele é esse exemplo porque ele chegou lá no topo do egoísmo e do orgulho, né? No topo do egoísmo e do orgulho, mas ele venceu. E quem ler Atos dos Apóstolos e um livro do Emmanuel, Chico Emmanuel, Paulo e Estevão, quem lê esses dois livros, Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia, e o livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chama Paulo e Estevão, vai ver o que aquele homem, a luta dele, como ele venceu. Por isso ele pôde dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E eu não julgo que alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Meus queridos, que nós possamos prosseguir para o nosso alvo. Nós temos um alvo, o nosso alvo é a perfeição em Cristo, Ele que nos conduz a essa perfeição. Que nós possamos avançar com coragem, com determinação, com fé, com a esperança renovada, e quando os nossos joelhos ficarem trôpegos, né, e as nossas mãos descaídas pelo desânimo, pelo medo, pelas circunstâncias da vida, lembremos-nos, ergamos a cabeça e olhemos para o nosso alvo e prossigamos, sabendo que nós não estamos sós, nós temos alguém cuidando de nós, nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe a todos, que Ele nos dê, a todo momento, nos dê essa percepção, nos dê a força, a coragem, a fé e a determinação de seguir sempre avante. Que Ele, então, abençoe a todos nós.